Olha só que maravilhoso. Deb, Rebeca e toda a mídia aí, e vai nos ajudar. Jesus nasceu para salvar. O Natal é celebrado no mundo inteiro, mas muitos comemoram sem entender o verdadeiro motivo do Natal. Há muitas comemorações por aí, mas eu creio aqui que eu estou bem respaldado para poder trazer essa comemoração de forma bíblica e legítima. Então esse é o modelo ideal e real da nossa comemoração do Natal. O Natal não é apenas o nascimento de um menino, mas é a chegada do Salvador. Como a pastora disse, todos nós nascemos, mas Jesus não só nasce promovendo salvação, trazendo esperança, mas Jesus vai até a cruz com uma missão clara, específica e espinhosa, mas ele vai até o final e morre por nós, e ao terceiro dia ele ressurge, trazendo vida e esperança para todos os homens e todas as mulheres. Se Jesus nasceu é porque havia um problema sério. Jesus nasceu porque tinha uma causa, e a causa era porque o homem havia pecado. O homem peca e contamina a sua natureza, que era pura, deixa de ser puro agora, para estar contaminado com o pecado. Por isso que Jesus então teve que nascer. Tinha uma causa, e a causa foi por causa do homem. Ele nasce para salvar o homem, então ele precisa nascer. Esse primeiro passo foi importante. Ele veio como Salvador, exatamente como Salvador, porque nós não poderíamos nos salvar sozinhos. Por isso que Jesus carrega esse tema, por isso que Jesus carrega esse título, se esse eu posso dizer um título, mas ele veio com isso. Os profetas falaram, ele é apresentado nas escrituras como Deus Salvador, porque nós estávamos em perigo de morte eterna, de condenação eterna. Então nós precisávamos de um Salvador, e ele veio para nos salvar, porque nós não podíamos nos salvar sozinhos. Nada do que nós pudéssemos fazer ia ajudar na nossa salvação. Realmente Jesus entregou a salvação para mim e para você. A primeira pergunta que eu faço dentro desse texto que eu acabei de ler é: por que Jesus precisou nascer? A Bíblia afirma que todos pecaram e foram separados de Deus. Aqui em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que Jesus precisou nascer? Porque nós somos destituídos da glória de Deus por causa da contaminação que aconteceu lá no Jardim do Éden. O homem peca e contamina toda a raça. É mais ou menos aquela comparação, aquela ideia que o pastor César Cavalcante fala. Ele fala: olha, imagine um bolo que foi feito com uma forma que ela caiu e foi amassada. Todos os bolos que você fizer vai nascer deformado. Nascer não, ele vai ficar deformado. Quando tiver assado, ele vai ter ali uma deformação. Assim somos eu e você. O homem peca no Jardim do Éden, e com isso nós fomos contaminados. Essa forma foi amassada e todos nós nascemos deformados. Precisamos de um Salvador, porque todos pecaram. Note que Jesus fala no plural, Paulo fala no plural. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós não teríamos mais acesso à glória de Deus. Isso foi tirado de nós em virtude do tropeço lá no Éden. Isso foi tirado de nós. O pecado nos afastou de Deus, trouxe morte espiritual e condenação. Nenhuma religião, boas obras ou tradições podem resolver esse problema. Por isso Jesus nasceu. O Natal é Deus dizendo: eu vou até vocês. Natal é isso. Quando Jesus decide nascer, ele estava dizendo: eu estou indo até vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, porque Jesus veio, e veio rápido, e veio com um propósito claro e definido de nos salvar. Ele precisava nascer.
Não existia outra forma. Aqui em Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que nós merecíamos era a morte eterna, porque nós estávamos deformados. O pecado nos trouxe uma sentença de morte, morte eterna. Mas a vinda de Jesus, o seu nascimento, promoveu uma oportunidade de vida eterna em Cristo Jesus. Bata palmas nessa noite, querido, porque eu acho que Jesus merece. Obrigado, Jesus, muito obrigado por nos promover de forma gratuita a vida eterna em Cristo Jesus. A segunda coisa que eu quero destacar é que Jesus nasceu para morrer em nosso lugar. Isso foi algo que já tinha sido resolvido lá na eternidade. Jesus não foi pego de surpresa. Ele sabia exatamente, passo a passo, de como seria a sua morte, a sua crucificação, a sua entrega, todas as etapas. A Bíblia diz, queridos, que Jesus veio mesmo para enfrentar a cruz. O berço de Jesus, quando ele nasce ali, quando criança, já apontava para a cruz. O berço de Jesus, o nascimento de Jesus, já estava apontando lá para a cruz. Ele nasce homem para morrer sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Ele veio decidido. Ele não se decidiu aqui. Ele não resolveu aqui na terra, não, queridos. Ele já desce com tudo isso aqui, confeccionado no seu coração, no seu interior, disposto a morrer por cada um de nós, para gerar a salvação em Cristo Jesus. Mas o processo era nascer, e por isso que Jesus nasceu. Isaías 53:5 diz: e ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Veio disposto a enfrentar todo tipo de humilhação que você possa imaginar. Diferente das crianças da época, diferente de uma criança normal, se é que eu posso dizer, em um lar tranquilo, com projetos, sabe, para a criança, vai estudar ali, vai estudar, vai se preparar, vai fazer aula de música, vai fazer luta, vai fazer tantas coisas, vai fazer balé. Jesus já nasce apontando para a cruz. O que aguardava Jesus era a cruz, era humilhação e sofrimento, mas ele estava disposto. Ele estava disposto. O Natal não pode ser separado da Páscoa. O nascimento não pode ser separado do sacrifício. O bebê da manjedoura, ele é o cordeiro que tiraria o pecado do mundo lá com 30 e poucos anos de vida. Jesus nasce com uma sentença mesmo, de morte, de humilhação e de sofrimento. Jesus não veio apenas para nos ensinar, mas veio para nos resgatar e nos livrar da morte eterna. Bendito seja o nome do Senhor. O nascimento de Jesus foi algo sério, foi algo que a terra precisava. Jesus precisou nascer e enfrentar tudo isso, por amor a mim e por amor a você. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Efésios, não, me perdoe, pulei aqui. A terceira coisa que eu quero destacar antes de falar do versículo: a salvação, ela é um presente e não uma conquista. No Natal nós costumamos trocar presentes, sim ou não? Eu experimentei essa dádiva de receber presentes e de também dar presente. Eu sempre tive muita dificuldade. Para mim tanto faz, se dá, se não dava, não mudava nada. Mas eu fui aprendendo no convívio familiar, com a minha esposa, com os meus filhos, com essa cultura maravilhosa de ganhar presente, de trocar presentes, de dar presente. Jesus também, querido, no mesmo sentido, ele é um presente para a humanidade. Louvado seja o nome de Jesus. A humanidade recebeu um presente. É isso, querido. Isso nos lembra que a salvação também é um presente. Aqui em Efésios 2, 8 e 9: porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Tem como a gente ler o texto inteiro? O versículo 8 e o versículo 9 de Efésios, é maravilhoso essa leitura. Porque pela graça sois salvos. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós,
é dom de Deus. A palavra dom aqui é presente, é dom de Deus. Ele nos presenteou com a salvação. Não vem por intermédio de obras. Não há serviço que possa comprar a salvação. Não é mérito nosso, é mérito exclusivo de Jesus Cristo, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. É algo literalmente dado por Jesus. Não há nenhum tipo de esforço que eu tenho que fazer para obter a salvação em Cristo Jesus. Eu preciso estar nele. Se eu estiver nele, eu já recebo esse presente maravilhoso. Estamos aqui exatamente porque nós somos agraciados por Jesus com a salvação. Você não compra esse presente. Você não merece esse presente. Você não paga por esse presente. Você apenas recebe esse presente. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa fazer nenhum tipo de esforço. Você só precisa estar nele. Paulo é tão enfático que ele disse: olha, não é mérito das obras. Porque às vezes a gente se esbarra em alguns crentes com falas esquisitas. Dá-se a impressão que a salvação dele está condicionada às suas obras. Não está, querido. A salvação é mérito exclusivo de Cristo, louvado seja Deus. Não há nada que você possa fazer. Não há oferta que você possa dar. Não há nada que você pague para obter a salvação. A salvação é algo exclusivo de Cristo para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas todo presente que você recebe, quer dizer, todo presente precisa ser aceito, sim ou não? Às vezes você quer dar um presente para alguém, mas alguém não quer receber esse presente. A pessoa precisa receber. Da mesma forma é Cristo. Cristo é um presente para a humanidade. Cristo é um presente para os homens, todas as raças, todas as etnias, todas as nações, todas as aldeias, por menor que seja, cada comunidade, todo o universo, irmãos. Aonde estiver uma pessoa em pé ou sentada ou deitada, essa salvação, esse presente é para todas essas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta coisa, para terminar, o Natal ele exige uma decisão. Amém ou não amém? Se o Natal é o nascimento, e junto com o nascimento, a proposta do nascimento é ele ofertar um presente para mim e para você, para toda a humanidade. Um presente, irmãos, que não pode ser comprado, como eu disse. Um presente que você não merece. Um presente que você não impõe forças para tê-lo. Você precisa aceitar esse presente. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se resolver com esse presente. Herodes rejeitou o presente. Os religiosos da época rejeitaram esse presente, ignoraram o Cristo, não aceitaram um presente tão maravilhoso como esse, a nossa salvação. Mas os pastores creram e foram ver Jesus. Quando o anjo aparece aos pastores, sinaliza que Cristo estava nascendo. Os pastores então vão até lá para receber Jesus. A Bíblia também diz que os magos também foram ver Jesus. Uma viagem aproximadamente de 1000 quilômetros. Há alguns estudiosos que acreditam que essa caminhada tenha sido entre 1000 quilômetros e 4000 quilômetros. Uma viagem aproximadamente de 1 ano, a pé ou de camelo. E eles foram seguindo a estrela. Foram ver Jesus presente. Foram em busca do presente. Foram contemplar o presente. E a história conta que quando os magos chegaram lá, eles ofertaram Jesus com ouro, incenso e mirra, sinalizando que não se tratava de uma criança comum que estava nascendo. Estava nascendo ali, ou já tinha nascido ali, o Salvador. Era ele mesmo que estava na manjedoura.
o próprio Salvador. Ouro significa que ele representa a sua realeza, ou seja, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso que eles ofertaram ouro. O incenso representa a sua divindade e o seu ministério sacerdotal, aquele que veio para se sacrificar por nós, o supremo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. E ele também recebe mirra, que representa a sua humanidade e a sua mortalidade, mostrando exatamente que Jesus morreria por mim e por você, algo do qual ele não abriu mão. Mesmo lá no Getsemane, quando ele estava sofrendo, ele disse: se for possível, afasta de mim este cálice. Mas quando ele olha para o propósito, quando ele olha para mim e para você, ele nos enxergou centenas de milhares de anos na frente, luz. Ele nos viu e disse: todavia seja feita a tua vontade. Jesus decidiu nos salvar. Jesus decidiu nos salvar. Se trata exatamente de uma decisão. É exatamente isso. O Natal exige uma decisão nossa. Tudo que Jesus fez por nós vai sempre culminar e vai estreitar o caminho até que nós cheguemos diante dele para tomar uma decisão. É isso. É uma mensagem evangelística para nós, os crentes. Talvez para alguns de nós aqui nesta noite, fazer uma nova aliança com Jesus. Estar na igreja não significa estar em Cristo. Por isso que se trata exatamente de uma decisão. Aqui em João, Evangelho, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quanto receberam, foi-lhe dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Precisavam o quê? Receber. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só existe uma forma de se transformar num filho de Deus: recebendo Jesus. Não existe outra forma, não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra oferta, não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos, se não for o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a fonte da salvação, bendito seja o nome do Senhor. O Natal não é só emoção, é uma decisão. Louvado seja Deus. E você? O que você fará com Jesus nesta noite? Porque ele nasceu. Ele nasceu há muito tempo atrás. Hoje nós celebramos o nascimento do Salvador, mas a pergunta mais importante não é quando ele nasceu, mas sim quando ele nasceu no seu coração. Se ele já nasceu no seu coração. Quem me garante que o fato de você estar aqui essa noite significa que ele já nasceu no seu coração? Talvez algumas tratativas nossas, alguns comportamentos nossos, mostram que ele não nasceu ainda no nosso coração. Porque em tese se entende: se ele nasce no meu coração, eu carrego Cristo dentro de mim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Se Cristo nasce no seu coração, se ele é gerado dentro de você, ele precisa transformar você, ele precisa mudar a sua forma de pensar. E como eu disse no texto anterior a esse, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. É bem provável que Jesus está travando uma batalha interior dentro de você, tentando mudar a mim e a você todos os dias, porque essa é uma ação do Espírito Santo de Deus. Ele está nos preparando para se encontrar com o noivo. Então o Espírito Santo tem pressa em gerar essa transformação em nós. Mas como é sempre uma decisão nossa, nós opinamos por não aceitar a transformação, por não aceitar as mudanças. Então, se você não aceita as mudanças,
se você não aceita a transformação, Cristo ainda não nasceu para você. Embora a morte já foi registrada há mais de 2000 anos, e essa não é a data. Eu até estive estudando um pouco mais profundo sobre a data, e eles acreditam que tenha sido entre novembro, outubro, novembro. Há muitas especulações. Mas o que importa é que Jesus nasceu, que Ele se apresentou como Salvador. Ele chega para uma pessoa, Ele chega para uma comunidade, Ele chega para uma nação, e Ele traz uma proposta de salvação. Eu não sei em que situação você se encontrava quando Ele apareceu, quando Ele surgiu. Lembra o que eu disse lá no início, lá mais na metade da mensagem? Deixa eu ver se eu encontro. Bem no comecinho. Por isso Jesus nasceu. O Natal é Deus dizendo: eu vou até vocês. E Ele veio. E Jesus não queria simplesmente só se apresentar a mim e a você. Não. Jesus não queria só fazer parte, sabe, do seu dia a dia. Jesus não queria fazer parte das suas orações, das suas rezas. Não, Senhora. Jesus veio para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em 2 Coríntios 6:2, Paulo vai dizer que hoje é o dia da salvação, de forma bem clara e sucinta. Mas eu quero ler esse texto, já que nós temos tempo. Por favor. 2 Coríntios 6:2. Portanto, diz o Senhor: eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da... Nós vamos ler no 3. 1, 2, 3. Portanto, diz o Senhor: eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Quantos creem nisso? Dê uma salva de palmas para ele. Paulo escreveu isso alguns milhares de anos atrás. A mensagem atual, ela vai se atualizando todos os dias. Hoje é o dia certo. Esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Quando Jesus se apresentou a mim, foi essa a proposta que Ele me fez. O momento é esse, é propício. Hoje é o dia da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Se você já reconhece que você é um pecador, se você já tem convicção que você é um pecador assumidamente como eu, se você já tem olhado para Cristo e tem crido que Ele é o nosso Salvador, só resta uma coisa para você: confessar a Jesus como seu Salvador. Você deseja entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Porque a morte de Jesus só faz sentido quando os homens entregam as suas vidas para Ele. Não faz o menor sentido, seria em vão a morte na cruz se não houvesse a quem salvar. Você acha que um bombeiro, quando ele está indo para o alto mar, eu não sei se você já viu algum filme, algum vídeo, até mesmo real, o bombeiro ele sempre fica no destaque, ele fica uma parte superior, porque ele tem visão de tudo que acontece na praia. E aí você percebe que daqui a pouco, sem as pessoas perceberem o que está acontecendo no mar agitado, nas ondas altas, porque o mar é traiçoeiro, daqui a pouco ele desce correndo e sai em direção ao mar. E ele sai disparado. Por que ele sai correndo, irmãos? Para ir e adentrar o mar. Porque ele está indo para salvar alguém. Ele não sai da onde ele está
para não salvar. Ele sai. A intenção do bombeiro é salvar aquela pessoa que está prestes a morrer. E ele consegue ver. Ninguém consegue ver. Você pode ver que a maioria das pessoas não percebem que a pessoa está ali se afogando. A pessoa não percebe. Acha que ele está mergulhando, acha que ele está brincando, as ondas estão subindo e descendo. Mas um bombeiro, irmãos, que carrega o nome de salva-vida, salva-vidas, ele vai disparar. Pode assistir um vídeo, é algo incrível. Ele sai desesperado. Para ele é o foco maior, é tudo que ele precisa fazer, é salvar. Ele vai em direção àquela pessoa que está afogando. Será que você não percebe nessa noite que Jesus, como salva-vida, já te avistou e está correndo em sua direção para te salvar? Será que você não conseguiu entender que Jesus deseja te salvar? Que você está correndo perigo, que você precisa da salvação. Ter a salvação é ter a segurança da vida eterna. Pastor, o que muda? Só muda para melhor. Nós estamos aqui, eu sou uma prova cabal, eu sou uma prova real. Você que está aqui é uma prova real. Ele só fez melhorar a nossa vida. Ele só fez nos abençoar. Ele só fez gerar segurança para nossa casa e para nossa família. Ele só fez nos prosperar. Ele só fez foi gerar esperança na nossa vida, no nosso coração. E mais do que isso, vai chegar um momento que Jesus ainda vai compartilhar a vida eterna comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. Você deseja entregar a sua vida a Ele? Talvez seja uma grande oportunidade de você ganhar um presente hoje, nessa noite. E na minha opinião, o maior presente que um homem pode ganhar: a salvação. Talvez você não recebeu nenhum presente ainda. E talvez no núcleo em que você está, na comunidade onde você está, nem haja esperança. Não tem esperança. Não, talvez eu não vou receber presente nenhum. Mas Jesus, nesta noite, como salva-vidas, vem em direção a você, porque Ele quer te salvar. Se coloque de pé nessa noite, querido. Nós vamos orar. Amém, amém? E nós vamos refletir um pouco mais com essa oração, com esse louvor. Você deseja entregar a sua vida a Ele?